Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo 16. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo 16. Todos os irmãos encontraram, amém? Amém. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. Enquanto a arca do Senhor estava na cidade de Davi, entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei saltando, o rei Davi, saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Podemos tomar assento, por gentileza. Meus amados irmãos, é um privilégio estar com os irmãos nesta oportunidade. Sou feliz e grato. Segunda vez que estou nesta casa, mas já conheço esta juventude de algumas oportunidades e fico muito feliz de estar ministrando a vocês nesta noite. Gostaria de agradecer ao pastor Donizete pela confiança, por me permitir estar ministrando neste altar. Agradecer a mais, seu esposo, pelo convite, o Senhor nos abençoe. E o caminho que eu tenho é muito grande por esta igreja e por esta juventude. Todas as vezes que forem para o campo de Migrão, já sabem, vocês são parte da UMADK. Já podem até sentar junto, já que vai dar tudo certo. Meus amados irmãos, estou me recuperando de uma gripe, não foi fácil. A voz não está aquelas coisas, talvez eu termine um pouco sem voz, mas a gente vai dando glórias desta forma. Vão orando por mim. Ainda tem uma tosse um pouco chata, eu fico aquele sprayzinho tentando resolver, mas tem sido complicado essa mudança de temperatura. Sobe e desce, não tem como que aguente desta forma. Então, orem por mim e me ajudem em intercessão. Meus amados irmãos, quantos vieram nesta noite para ouvir uma palavra de Deus? O Espírito Santo me ministrou essa palavra no início desta semana, e ao decorrer nós fomos estudando e ele ministrando ao meu coração, e eu nada mais quero fazer do que transmitir aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, na certeza de que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Nós lemos um trecho bíblico falando a respeito de um momento onde a arca da aliança, a arca do concerto, estava voltando para Jerusalém. A arca da aliança, quando o Senhor dá ordenança ao seu povo, lá no livro de Êxodo, para que ela fosse confeccionada. Essa arca nada mais seria do que o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo. A arca da aliança iria conter as tábuas dos 10 mandamentos, e o Senhor disse que ele falaria através da arca. É como se a voz do Senhor viesse da arca para o seu povo. Quando Moisés se apresentava perante a arca, ele ouvia a voz como saindo de dentro da arca, das asas dos querubins. Pois bem, então o povo de Israel vai entender que a arca da aliança era a presença do Senhor naquele tempo para o seu povo. Nós estamos falando de um tempo onde não havia manifesta a presença da forma como nós conhecemos. Naquele tempo se ouvia a voz de Deus apenas aqueles que tinham este privilégio. Os sacerdotes, aqueles que em algum determinado momento fossem ser usados pelo Senhor. E nessa oportunidade, Moisés vai ouvir a voz do Senhor e transmitir ao povo todos os seus mandamentos e a sua vontade. O tempo passa e a arca da aliança continuava no meio do seu povo. Eles entendiam que enquanto a arca da aliança estivesse no arraial, enquanto a arca da aliança estivesse no meio do povo, eles seriam um povo vitorioso em batalhas, seriam um povo abençoado, próspero, seriam aquele povo que estariam vencendo todas as coisas que eles tivessem de enfrentar, porque a presença de Deus estava no meio deles. E esta arca permaneceu por muitos anos
por muitos séculos, até que, num certo momento, o povo se corrompe, o povo abandona a Deus, e já não tem a mesma importância a Arca da Aliança no meio do arraial. O sacerdócio já não tinha a mesma integridade. Os filhos de Eli, profanos, desobedientes, amantes de si mesmo, já não ligavam para o que a Arca da Aliança era. Até que numa batalha a Arca da Aliança é tomada no meio do povo de Deus. Como se fosse qualquer item e utensílio. Mas eles sabiam que haviam perdido o que eles tinham de mais importante. E vão exclamar, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Nesse momento, o povo vai clamar para que se levantasse o rei. Deus já não servia mais. Não dá para ficar simplesmente confiando em Deus e nos seus sacerdotes. Nós queremos um rei, como todas as nações têm. E o maior problema é quando a gente quer ser todo mundo. Até parece que a gente não escuta da nossa mãe, você não é todo mundo. Mas a gente insiste, até depois de grande, em ser todo mundo. E eles queriam um rei. Nós queremos um rei. Fala com Deus, que a gente já está cansado deste negócio de não ter um rei. Os filisteus têm, os amalequitas têm. O que nós não podemos? Samuel chega sem graça diante de Deus. Fala, o teu povo quer um rei. Por que você está assim, Samuel? Eles não fizeram nada contigo, foi comigo. Fique em paz. Mas vamos dar um rei para eles então. E aí a gente começa a entrar na mensagem. Se levanta um rei chamado Saul. Saul era aquele homem grande, forte e bonito. Que beleza de Saul. Que corpo de Saul. Que fisionomia de Saul. Você olha para mim assim, meio rechonchudinho? Não. Cara, é que nem esquece a cabeleira de Saul. Rei bonito. Porque a gente é um visual, não é? Aí olha assim e fala, esse pregador é meio feinho, né? Podia ter a voz do pastor Jefferson Torres. Podia ter a voz do Trovão. Vai estar com essa vozinha mais ou menos. A gente olha e a gente analisa e julga. Quantas vezes fazemos isso? A mania de a gente olhar a primeira vez e julgar a pessoa, quando na realidade deveríamos pelo menos conhecê-la, para depois fazer um julgamento. Mas o povo olhou e amou. Esse é o rei que nós esperamos. Este é o rei que nós tanto queríamos. Que rei bonito, que rei forte, que homem poderoso em batalhas. E Saul era tudo isso. Só que o interessante é que Saul era um homem totalmente diferente do fim da história que nós conhecemos. Saul era um homem sensível, tendente. Saul vai olhar e dizer, mas eu sou o menor da tribo de Benjamim. Quem sou eu para ser o rei de Israel? O senhor está confundindo, Samuel. Não sou eu não, é você mesmo, rapaz. É você que vai ser o próximo rei, vai ser o primeiro rei de Israel. Não pode ser eu, é você. Mas eu sou o menor. Dá para entender? Saul começando com toda a sensibilidade. E quando ele está voltando para casa, ele é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Dá para imaginar Saul profetizando com os profetas. Dá para ver ele cheio de Deus. E ele assume o trono de Israel. E quando ele assume o trono, o Senhor é com ele. E ele começa a ganhar as batalhas, começa a ganhar os limites, aumentar as fronteiras. Sabe por quê? Porque o seu coração estava na presença de Deus. Ele temia Deus, ele amava Deus. E enquanto nós estamos com o nosso coração guardado em Deus, nós estamos bem. Mas aí tem aquele problema. O problema é que a gente começa a ganhar batalhas
O reino começou a ficar maior, as riquezas começaram a se acumular. E aí daqui a pouco, nós temos um homem que já achava que ele era muito grande. Ele olha para o espelho, ele já vê que tem um grande rei, um rei poderoso, um rei que estava vencendo batalhas, o seu nome cantado nas ruas, as pessoas aclamando o rei Saul. Aí vem o rei Saul e ele começa a corromper o seu coração. Daqui a pouco ele já não pede mais os conselhos do Senhor. Daqui a pouco ele já não quer a orientação do Senhor. Ele já começa a ir para as batalhas porque ele confiava na força do seu braço. Daqui a pouco ele já chega no santuário, cadê o sacerdote? Não tem, então deixa que eu ofereço. Ele começa a quebrar tudo aquilo que ele não poderia. Quantas vezes nós estamos assim? Nós começamos bem. Quando nós chegamos neste lugar, depois de viver uma vida de pecados e de miséria, serão alcançados pela graça do nosso Senhor. Começamos com aquela alegria e entendendo que nós não éramos nada, mas nós vamos passando os dias e o Senhor vai nos dando as bênçãos, o Senhor vai frutificando e de repente a provisão chega na nossa casa e daqui a pouco aquele que não tinha nenhum carro para andar já tem um carro para andar, já tem uma casa para morar, já não estava corrompendo a outra vida, agora está bem vestido, mas aí a gente começa a se esquecer da onde nós fomos tirados, de qual era a nossa tribo, que éramos nós antes da graça do nosso Senhor. Aleluia! Oh Deus Altíssimo. Aí aquele Saul, ele enfrenta tantas batalhas, mas ele esquece de priorizar a presença do Senhor. Ele não fez questão de trazer a arca de volta. Ele se esquece. A arca está abandonada, deixada lá na cidade, nos limites. E Saul, preocupado com as batalhas e as vitórias. Nós não podemos deixar a presença de Deus de lado. Há tantos cultos que a gente chega na presença, a gente faz o culto inteiro, presta o nosso culto, mas a gente sai da mesma forma. Tem tanta gente que entra neste ambiente e sai deste ambiente e nada mudou. As coisas não mudam, é a mesma coisa sempre. E aí a gente vai falar, mas o que está acontecendo? O nosso Deus não é o mesmo, não. O nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo Senhor, poderoso em batalhas. Ele é rei no céu, rei na terra, rei embaixo da terra. E quando ele fala, o inferno inteiro estremece. Ele que se levanta no trono e todas as coisas são revertidas, porque ele é poderoso. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre todas as coisas. E ele não muda. Nele não há sombra de variação. Mas quantas vezes nós chegamos neste lugar e louvamos com os lábios, mas o coração quantas vezes nós esquecemos o coração em casa, esquecemos a sensibilidade, porque quando entramos neste lugar e começamos a adorar a Ele, não tem como não sentir a sua presença. Eu estou sentindo a presença dele desde quando eu saí de casa. Você pode estar olhando e achando a mensagem um pouco dura para o culto de domingo, mas eu estou cheio de Deus e debaixo da autoridade da palavra nesta noite. Eu saí de casa muito confiante de que o Senhor está comigo. Eu entrei por estas portas, dobrei o meu joelho e ouvi a voz do Senhor. O Senhor tem falado durante este culto e por isso eu te afirmo: você
Senhor, hoje eu preciso de renovo na minha vida e na minha casa. Só vai chegar um ponto que ele vai ser rejeitado por Deus, porque a misericórdia de Deus não tem limite. E tem um momento que a gente já não tem mais proximidade. Você não tinha, só vivia com perturbação de alma. Saúl já não tinha mais paz. Coisa boa é quando nós entendemos o valor da presença. É quando a gente chega num culto como esse e a gente entende de onde a gente foi tirado. A gente entendeu o tamanho da graça de Cristo Jesus para conosco. Oh, meus amados irmãos, não tem um dia que eu não toque os meus joelhos e comece a meditar em tudo que o Senhor fez por mim, na sua graça, na sua bondade, no seu amor, porque certamente se não fosse as suas muitas misericórdias, eu não estaria aqui. Tem dia que eu fico pensando, olha daquele fim de mundo que ele me tirou, quem eu era, o meu lar, todo destruído, todo desestruturado, mas a mão dele me alcançou. Eu não era ninguém para que alguém fosse investir, não podia encontrar ninguém que olhasse e falasse, vai dar alguma coisa, mas ele olhou e disse, vai dar, eu te amo, eu te quero. Aí ele me pega, me lava com sangue, coloca novas vestes, me dá um nome, me chama de filho, e eu estou aqui nessa noite. Da onde o Senhor te tirou? Da onde ele te resgatou? De graça, de graça, de graça nesta noite, porque a boa não teve dia. Só que aí a gente avança, que a gente vai encontrar uma moça pelo nome de Mical. Mical era aquela pessoa que ela nunca entendeu muito bem o cenário onde ela estava. Ela se apaixona por Davi, só não entendeu o porquê. Davi era aquele moço, não era grande, não era forte, mas era simpático. Sabe aquela pessoa agradável? Aquela pessoa legal, você fala, não é bonito, não é tão legal, tá? É gostoso conversar com ele. Não, senão eu não tinha casado. Só casei porque eu sou legal. Bonito não era não. Ou era muito cego, misericórdia. Mas tem simpático. Davi era simpático. Aí tem um momento que Mical começa a ver Davi pelo palácio. Aquele jeito, aquela graça. Ela começa a ver que tinha algo diferente nele. E ela se apaixona por Davi. Até ela se casar com Davi, até ela viver com Davi. Mas em todo o tempo ela nunca chegou perto de entender a presença que havia sobre a vida de Davi. Ela nunca entendeu o que Davi tinha. Ela nunca entendeu a alegria que estava no coração de Davi. E nunca chegou a conhecer o Deus de Davi. E calar aquela pessoa que ela não dá um passo e ainda fica sempre só analisando, sempre espera, sempre esperando uma perseguição. Aí existe o dia em que ela vê Davi entrando pela cidade com a arca. E a palavra vai dizer que o coração dela desprezou Davi. Ela não entendia o porquê ele estava fazendo aquilo. Mas Davi sabia de onde ele tinha sido tirado. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas não era a coisa mais digna de ser feita naquele tempo.
Era como se ele fosse o guerreiro da sua família, mas ele não era. Davi era aquele menino simples, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, mas com dedicação. É tão interessante que lá no meio do pasto ele queria vincular uma comunhão com o Senhor, porque essa é a diferença. É o quanto nós buscamos, ainda que ninguém esteja vendo. Porque adorar ao Senhor dentro da casa é uma coisa, adorar ao Senhor diante de todos é uma coisa, mas como tem sido a tua adoração quando você está em secreto? Como que tem sido a tua devoção quando você já não está perto de alguém que serve? Servir aqui é muito bom, aqui é a liberdade, mas quando a gente chega nos lugares onde não tem alguém para estar conosco, será que a gente continua da mesma forma? Davi estava lá, salmodiando e cantando enquanto olhava as ovelhas. E quando vinha o leão, quando vinha o urso, quando vinha tentar levar as suas ovelhas, ele saía da peleja, protegendo as ovelhas como se fossem o seu próprio bem. Meu pai me confiou essas ovelhas, e eu tenho que entregar elas todos os dias ao meu pai. Fico pensando todas as tardes, Davi chegando e dizendo: pai, toma aqui, quer voltar? Está tudo aí. Pai, trouxe de volta as ovelhas, estão todas aí. Tive alguns problemas hoje, mas deu certo. Quando Samuel chega para ungir, tem todos os filhos mais fortes, os guerreiros, mas nenhum deles era aquilo que Deus queria. Aí Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não sou nenhum desses. Samuel olha e fala assim: acabaram os meninos, não tem mais ninguém, tem mais um. Ele está lá no meio do pasto, não vou mandar chamar, então a gente não vai sentar até ele chegar. Aí eu fico pensando na cena dele chegando. Tamanhozinho, magrinho, simpático, surgindo de ovelha, aquele fedorzinho gostoso de ovelha, né? Quando chegou, não estava lá no meio das ovelhas, aquele cheirinho gostoso. Aí Deus olha: é esse. É esse. Davi, sem entender nada do que estava acontecendo, ele é ungido. O interessante é que Davi não sai dali pelo trono. Davi volta para o campo para cuidar das ovelhas, para continuar adorando, para continuar sofrendo, para continuar lá trabalhando. E todos que passavam, não lembro para que ele foi ungido, mas ele continuava com toda a alegria do seu coração, ele continuava servindo com toda a devoção, porque ele sabia que ele estava fazendo aquilo que ele foi proposto, e nada tirava a sua paz nem a alegria do seu coração. Oh, meu irmão, só quem conhece Jesus, só quem conhece a profundidade da presença, sabe que mesmo no momento de adversidade e de solidão, ele está lá, é no meio do pasto, é junto com as ovelhas, está o Senhor confortando o coração. Davi não estava sozinho, Davi adorava e sentia a presença. O Salmo 23 vai ser a expressão mais linda de tudo isso. Eu vou até ler, não está no sermão não, mas eu vou ler. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre, para sempre. Aleluia.
Davi vai dizer uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias. Não é um dia bom, não é um dia ruim, não é todos os dias, porque bom é o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. Davi vai ficar por cerca de 15 anos no anonimato. E mesmo quando ele derruba Golias, mesmo quando ele aparece perante a batalha e toma Golias, quando ele dá vitória, quando ele começa a vencer as batalhas, ao invés de alguém olhar e dizer: é este, não, ele vai ser perseguido. Só que em tudo isso ele continuava servindo com fidelidade ao Senhor. Porque quem conhece a profundidade da presença não negocia este valor com ninguém. Oh, meu irmão, se você entender esta noite o valor da presença do Senhor na tua vida, eu sei que às vezes você está atravessando um deserto e você não está entendendo. Eu sei que às vezes a luta na tua casa é tão grande e você diz: irmão, eu não entendo o que eu estou passando, eu não estou entendendo esse momento em que eu estou vivendo, mas eu venho aqui te falar: a presença do Senhor é o teu conforto, o teu abrigo, a tua habitação. Enquanto estiver debaixo da potente mão do Senhor, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Você ainda está obrigado debaixo da presença do Senhor, ainda que o inimigo esteja profetizando e ministrando ao teu coração que não tem jeito. O Senhor te diz: eu estou contigo, eu estou contigo, te levanta, eu sou contigo. Oh Deus, maravilhoso, aleluia. Aí quando Davi assume o trono, a primeira coisa, ele vai pegar Jerusalém de volta. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele diz: está faltando algo em Jerusalém. Cadê a arca? Porque a presença do Senhor, ela tem que estar no meio do seu povo. Não tem por que nos reunirmos se não for pela presença. Não tem por que nós estamos aqui se não for por Ele. Tem muita gente que está confundindo o ambiente. Eu estou falando de alguém que já confundiu. Eu estou falando de alguém que era frustrado. E quando eu cheguei neste lugar, na casa do Senhor, eu achei um lugar gostoso e tranquilo. As pessoas eram tão amáveis. Eu falei: gente, esse é o melhor lugar do mundo. Primeiro dia que eu aceitei Jesus, veio tanta gente falar comigo que eu não tinha amigo, então era uma maravilha. Era muito tímido, muito pobre. No segundo culto me chamaram para comer pizza. Tem gente que chama ele, eu não vou não é de graça, não é de graça, é de graça. Falei: nossa, pizza é de graça, gente. Esse povo é o melhor povo da terra, gente. Cheguei lá, fiquei tão encantado que eu não comi pizza, porque eu fiquei tão encantado que eu tinha amigos agora que a pizza ficou em segundo plano. Mas eu amava aquele lugar. Chegava, sentava junto com os jovens, a gente conversando, se alegrando. Mas eu fiquei pensando: deve ter algo mais profundo aqui. Aí tem um dia que eu estava com o coração quebrado. Sabe quando você chega na casa do Senhor e você está com o coração despedaçado? As coisas em casa não estavam bem. Eu cheguei, eu falei: você não está mais profundo hoje. Sentei lá no fundo para que ninguém conversasse comigo. Eu fiz uma oração e disse: Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Eu preciso ter um encontro contigo hoje, Jesus.
Se o Senhor existe, se manifesta bem nessa noite. Fechei os olhos, chorava. Mas sinceramente não entendi. Até que o pastor começa a ministrar. Quando ele começa a ministrar, ele começa a falar da minha vida como se ele estivesse dentro do quarto comigo. E somando os meus pensamentos, eu fui ele sabe disso. Meu coração começou a queimar. As minhas pernas tremiam. Parecia que tinha algo que movia a estrutura do meu ser. As lágrimas desceram, eu falei, Deus existe. E ele me fala, eu nunca mais saí. Eu tinha 14 anos de idade quando eu aceitei Jesus. E eu estou até hoje porque continuo ouvindo a sua voz e sentindo a sua presença. Nessa noite eu vim ser canal do céu ao teu coração e dizer que a presença do Senhor ainda inunda este lugar. Você não veio aqui por acaso. Quem sabe você estava em casa pensando, mas nós vamos na igreja hoje. Será que hoje não? Eu não sei. Mas você veio, sabe por quê? Porque há propósito de Deus ainda com a tua vida. Há propósito de Deus ainda com a tua casa. Há propósito de Deus ainda com a tua família. O Senhor ainda continua com as suas mãos estendidas sobre a tua história. E por mais que você venha pensando que está acabando, hoje Ele vem dizer: é dia de levar a presença, é dia de levar a presença, é dia de levar a presença para o meio da tua família. Eu acho interessante que Davi, quando ele pensa em pegar a arma, de imediato, ele tenta de uma maneira precipitada. Acontece uma tragédia, mas num outro momento ele entende. A arca não podia ser carregada de qualquer forma. E quando ele faz do jeito certo, a arca está indo, eles vão adiante oferecendo o holocausto ao Senhor, louvando e adorando ao nome do Senhor. E ele vai festejando porque a arca está voltando. Ele sabia o valor que tinha aquilo. Ele sabia, ele falava: isso aqui é a presença. A arca está voltando. Aí naquele momento ele vai se despir das suas vestes reais. Ele tira tudo aquilo, porque tem hora que a gente está tão cheio de nós, a gente está tão cresceu tanto, a gente é mais maduro, a gente tem um pouco mais de complexidade teológica, e análise bíblica, e hermenêutica, e homilética, e aí a gente vai pensar, mas precisa de tanto, nem precisa estar, Deus está em todo lugar, Deus não precisa estar na igreja, Deus vai na minha casa, eu assisto uma transformação na praia séria, mas não é bem assim. Tem momento que a gente precisa entender que sem Ele nós não somos nada, e que se hoje o Senhor nos cortar deste tronco, nós não servimos para mais nada. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. O maior medo que eu tenho no meu coração pode perder a sensibilidade. Porque há algum tempo a gente chegava num culto como esse e nem tinha tanta tecnologia. E aí eu entregar uma oportunidade. É quando uma alemã tinha um violãozinho sem vergonha, desafinadinho. Só tinha uma caixa amplificada, irmão. Só tinha aquela caixona que voava aqui só. Para tocar playback. Pegava aqueles toca CD, né? Tinha um CD, mano, CD. Tinha fita, né? Tinha um cada fita, tinha um CDzinho. Colocava lá, fechando tudo no que é um 12.
Aí eles põem em cima da caixa purificada, irmão. Aquilo era uma prova. Subiu o volume para o irmão ouvir, começava a tremer, aí ele parava de CD. E aí daqui a pouco você abaixava, não dava, era uma prova. O som parecia uma caixa de abelha. Era um zum, 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 e pouco você entendia. O irmão pegava a Bíblia. A mensagem era simples. Mas a gente tinha um fervor no coração. A gente sabia que a casa estava cheia da presença. Quando a gente tinha enfermidade, não ia correr para o médico desesperado, não. Corria para o pastor, ora por mim. Estou enfermo, o que você tem? Ah, pastor, o negócio é sério. Unge bastante, que a coisa é complicada, mas Deus é poderoso, né, pastor? Aí a situação é complexa. Amém, Deus é poderoso. Vamos orar, e a fé de um mais outro cura. Tudo a gente corria para a presença. É verdade, Deus. Tudo que a gente ia fazer, vamos consultar o Senhor. Mas hoje, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei. Hoje a gente tem conforto. Fala a verdade, meu. Olha o sol. Vai como está gostoso, fresquinho aqui dentro. Você vai sair daqui, vai pegar o seu carro. Se não tiver carro, porque deixou na garagem, você vai andando tranquilamente, seguramente, embora, um asfalto, tranquilo. Pega um Uber, dá um jeito. Muitos aqui vão passar a pegar um lanche, uma pizza, vão para casa comer, tranquilamente. Alguns já têm um convite para jantar. Temos o conforto dos nossos lares, com ar condicionado. Mas houve um tempo que as coisas eram diferentes. Mas nós tínhamos muito mais dependência. O sol não era o melhor, mas o fogo ardia. O fogo ardia porque quem estava aqui ou quem estava colar, não. Era porque todos nós entendíamos a dependência dele. Algum dia alguém disse, por que quando a gente olha uma congregação mais carente, é a igreja que sempre mais tem pessoas aceitando a Jesus e ela é cheia? Eu disse, porque o povo sabe a dependência que tem. Mas quando a gente está cheio, quando a gente está com a conta tranquila, aí a gente acha que não precisa. Oh, meu amado irmão, deixa eu te trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Independente se o dia é bom ou se o dia é ruim, você precisa do Senhor, porque não é pelo que Ele pode te prover, mas é pelo que Ele é. Não é porque você não precisa de nada físico e material, que Ele não precisa estar enchendo o teu coração, mas você precisa entender que todas as coisas Ele já fez por ti na cruz do Calvário, e através do seu sangue você está. Não tem. Aí Davi, ele vai se despedir. Deixa eu contar. Eu quero adorar. Essas vestes estão me atrapalhando um pouco. Ele começa a dançar, cantar e pular. Quando ele adora, quando ele exalta, fica olhando na janela. Para que isso? Tem necessidade? Precisa disso? Alguém me pergunta para mim, eu sou exagerado, mais contigo, porque eu não tenho muita voz, se eu usar tanto, eu não vou pregar. Sou exagerado. Às vezes quando eu vou adorar, alguém vai falar, para que isso? Quando eu estava lá no mundo, e a gente ia para frente de um trio elétrico, quando a gente ia para um show, quando a gente ia para um jogo de futebol,
A gente voltava todos os sermões exaustos para casa. No outro dia, a gente via que nada daquilo tinha valido a pena, a gente só perdeu tempo. Mas estávamos acabados, esgotados, e tínhamos que trabalhar o dia inteiro. Mas hoje você não veio a qualquer lugar. Você veio ao melhor lugar do mundo. A presença dele. A presença dele é impressionante. É aqui que a gente tem um quebrantamento de coração. E é aqui que ele fala com as nossas almas. É aqui que ele pega aquele que está caído, toma pela mão e diz: continua, eu estou contigo. Aqui é um lugar de restauração, aqui é um lugar de renovo. Aqui é lugar de vida, aqui é lugar de paz. É aqui que você chega perturbado, mas o Senhor te traz paz. É aqui que você chega triste, mas Ele te traz alegria. É aqui que você chega derrotado, mas Ele te dá vitória. É aqui que você chega fraco, mas Ele te faz forte. É aqui que você chega se achando a pessoa mais pequena e miserável do mundo, mas Ele te faz sair daqui cheio de confiança e dizendo assim: ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se coloca de pé para a gente ver. E calma, ela só tinha uma preocupação com o estereótipo. Mical olhava e ficava pensando: ele é rei. Como que ele pode se comportar assim? Um rei, tirar as suas vestes reais, dançar junto com os plebeus. Ela não estava preocupada com a arca que estava entrando. Ela não estava preocupada com a alegria do coração, não. Simplesmente com o que ia pensar do rei de Israel. Quando Davi olhava e dizia: a presença está voltando, a presença está voltando, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos dar paz, o Senhor vai nos fazer conquistar, o Senhor vai trazer tesouros, o Senhor vai nos fazer prosperar, porque a presença dele está aqui. Oh, meu irmão, você vai entender nessa noite uma coisa: enquanto a presença for a prioridade na tua vida, enquanto a presença do Senhor for a primazia na tua história, na tua caminhada, fica tranquilo, porque todas as outras coisas o Senhor fará e te dará como vitória. Está tudo entendendo? E aí eu te pergunto: quem é você nessa história? Será que você é salvo? Começou bem, mas de repente perdeu um pouco de distância com o Senhor? Quem sabe você chegou hoje e falou: Deus, está faltando alguma coisa. E se tem algo maravilhoso no Senhor, que é uma coisa chamada graça. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Havia esperança para Saul, mas ele não quis. Havia esperança até mesmo para Judas, mas ele preferiu não buscá-la. Mas hoje as portas da graça estão abertas sobre nós. E no seu coração eu quero que você analise. Se você de repente se perdeu no meio do caminho, quem sabe o teu coração perdeu um pouco da sensibilidade, mas hoje o Senhor está neste lugar para devolver sensibilidade, incendiar corações, alma e